Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus santo, diante da Tua presença, ó Pai, nós entramos neste momento para Te louvar, Te agradecer e Te bendizer, ó Deus Santo. Para Te glorificar por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e Te pedir, ó Pai, vem sobre nós nessa noite. Manifesta-se com o poder da Tua graça, da Tua unção, do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Nós necessitamos e pedimos que o Senhor enche os nossos corações e nos dê a instrução correta, ó Pai, para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos e o nosso casamento. Para a glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, Ed, seja bem-vindo, tudo bom? Pastor Rodrigo, ó. Não, ainda não. Presbítero, vou chegar lá. Débora, vamos lá, pessoal, vamos começar? Amém. Vamos lá. Pessoal, eu e Priscila começamos a desenvolver um trabalho alguns meses atrás e eu até conversei com o pastor da nossa igreja, né, com o pastor Antônio, referente a casais, tá? Então, nós estamos fazendo coach de relacionamento hoje também. Além de finanças, nós estamos fazendo um trabalho com coach de relacionamento. Então, nós ajudamos os casais a desenvolverem seus relacionamentos, tanto financeiros como emocionais e sentimentais, e ajudamos também as pessoas a trabalharem e desenvolverem suas vidas financeiras. Então hoje nós falamos já há algumas semanas, já temos vindo falando sobre efeitos emocionais, falamos sobre traumas, falamos sobre bloqueios, sobre como se forma fortalezas emocionais, fraturas emocionais, como utilizar a nossa farmácia biológica, falamos sobre hormônios, ocitocina. Paz, pastor, tudo bom? Falamos sobre ocitocina, endorfina, dopamina, nós falamos muitas coisas, tá? Já foi falado muitas coisas. E a Priscila estava falando comigo que nós ainda não havíamos falado e nem tínhamos visto aqui alguma coisa que fosse voltada para casais. Então essas 2 ou 3 próximas lives que nós vamos fazer, nós vamos focar um pouquinho mais sobre casais, tá? Para dar um upzinho aí sobre casais. Então, aproveita, convida os seus amigos, convida os seus vizinhos, seus parentes. Às vezes tem pessoas que estão passando por algumas questões emocionais, passando por alguns problemas no relacionamento e não sabem o que está acontecendo. E a gente vai falar sobre algumas coisas aqui que de repente vai ser abrir, um dividir de águas, né? Que a pessoa vai começar a enxergar e visualizar de outra maneira aquilo que está sendo tratado. Hoje eu não vou esticar muito a live, porque eu estou com a minha enxaqueca atacada, estou com bastante dor de cabeça, mas a gente vai iniciar e a gente vai começar falando hoje sobre a comunicação entre o casal. Mas não tem como a gente começar falando sobre comunicação entre casais se a gente não começar a identificar e começar a observar algumas coisas que vêm acontecendo no casamento de muitas pessoas. Tá? Então vamos começar a caminhar. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, deixei marcado aqui. Tanta coisa marcada. Tá. Eu gostaria que vocês completassem a frase. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo, tá? Haveria menos divórcio no mundo se as pessoas... Pontinho. Coloca aqui para mim o que você pensa. Como haveria menos divórcios no mundo? Eu sei que tem o delay, mas eu preciso que vocês me ajudem no processo dessa live, tá? Então escreve, completa a frase. Haveria menos divórcios no mundo se... Aí você coloca o que você acha. Escreve aqui nos comentários para a gente saber o que você acha, por que haveria menos divórcios no mundo. Então vamos começar falando sobre o amor e o sentimento do amor. Pessoal, o amor, por muito tempo as pessoas acreditavam que ele era um sentimento. Tá? Ele era um sentimento que agia dentro de nós, que nos motivava, que nos levava a querer abraçar, beijar, estar junto. Hoje as pessoas já entendem e já têm uma noção de que o amor é uma escolha. Você decide quem você vai amar. Quando você começou a namorar o seu marido, a sua esposa, os jovens que estão aqui assistindo, quando você começou a namorar o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva, você decidiu amá-lo. Você escolheu ele. Alguns efeitos por efeitos inconscientes, por processos inconscientes, que é o natural, tá? Que existe tanto no ser humano como nos animais. A ciência vai falar que nós, seres humanos, somos animais racionais. E os outros animais são animais irracionais. Concordam? Todo mundo sabe disso? Então, nós temos instintos naturais.
tá? Como animais, possuímos instintos naturais. E da mesma forma, os animais têm os instintos naturais dele. Então, exemplo, para a gente entender bem essa questão de instinto. Ninguém ensinou o cachorro a acasalar. Mas quando ele sente o odor do cio da fêmea, ele entra no cio e começa a seguir a fêmea. E eles vão lá e acasalam. Você vê no meio da rua aquela cadela andando com milhares de cachorros atrás. Isso é o instinto dele, que aflora algo primitivo que já vem no DNA do animal, que aflora no momento que ele sente o cheiro do cio. E ele vai atrás no processo de reprodução. Com nós, seres humanos, não é diferente. Muitas não, as mulheres e os homens, eles já olham, tá, um para os outros num período em que está com os hormônios aflorados ou procurando um parceiro, um namorado ou uma namorada. Nesse período, você olha inconscientemente, não é algo que você quer, com o intuito de encontrar o seu parceiro, a pessoa que vai te acompanhar, que vai estar com você, que vai se relacionar com você, mas partindo do primórdio de acasalamento, reprodução. Então, inconscientemente, você vai olhar as pessoas que na sua mente seriam as mais bonitas, as mais saudáveis, as mais inteligentes, as mais fortes. Isso são atributos que inconscientemente, pelo instinto... Melhorou? Não. Inconscientemente, pelo instinto, você vai gerar uma atração. E essa atração é o primeiro passo aonde começa um relacionamento. Então o rapaz vai lá ver uma menina, ela acha ela linda, por exemplo, comigo. Eu fui num trabalho lá na Missão Evangélica do Brasil, fui convidado por uma amiga minha para participar de um evento que ia ter lá de coreografia, que era o dia todo. E eu fui, porque ela era muito minha amiga, e eu fui. Quando eu cheguei lá, as meninas da coreografia estavam se arrumando, eu ajudei a organizar as coisas, mas até então, a Priscila, minha esposa, não estava lá ainda. Quando deu o horário de se iniciar, a Priscila chegou. Eu estava sentado lá. Eu vi a Priscila passando com aquele... Como é que é o nome daquela roupa? É body, né? Com body, com a roupa da coreografia. Gente, eu me apaixonei por aquela menina quando ela passou. Falei, nossa, mas que menina linda. E Deus me deu de presente, né? Fazer o quê? Eu me dei bem. Então, pessoal... O meu instinto me levou a olhar para Priscila, mas eu não gerei amor, eu não gerei sentimento, eu gerei atração, que é o instinto natural do ser humano. Entendeu? É um instinto inconsciente, involuntário. Você passou e todo mundo passa por ele. Então, instintivamente, eu me senti atraído pela Priscila. Por quê? Geneticamente, pelas posturas, pela forma dela falar, me atraiu, como se ela viesse a ser a minha parceira para fazer reprodução, para que nós pudéssemos ter filhos. Se houvesse mais transparência e verdade por parte dos dois, quando um é o outro não, os problemas surgirão. Com certeza isso aí, pastor. Então, a palavra do pastor, haveria menos divórcio se caso, quando um ou outro não tivesse problemas, resolvesse os problemas antes que eles evoluíssem. Nós vamos falar sobre isso, pastor, muito legal. E aí eu me senti atraído, e todo mundo se sente atraído. E aí você começa a se aproximar, começa a conhecer a pessoa, começa a se relacionar. E aí acontece, você decide amar a pessoa. É muito legal essas histórias de adolescente, né? Adolescente toda hora se apaixona por alguém. Então, o rapaz está lá e ele se apaixona pela menina. E quando ele vai, sofre bastante, que ele já chorou ou não conseguiu conquistar ela, ele desiste dela. Mas até então ela era a mulher da vida dele. Eu passei por isso, eu acho que grande parte dos adolescentes passaram. Se apaixona por uma menina e fica ali, ó, um tempão apaixonado, às vezes sofre por ela. As meninas acontece a mesma coisa, a gente trabalha com jovens, eu já vi isso inúmeras vezes. O cara às vezes não liga pra menina, não dá atenção pra ela, tá nem aí pra ela, e ela tá desesperada querendo ele, até que ela chega um dia e fala assim, opa, chega, não quero mais, acabou, eu desisto disso e vou partir pra outra. E aí é o que acontece, é a decisão. Ela decidiu deixar de lado, ela decidiu desistir daquele relacionamento, ela desistiu de amar aquela pessoa de uma forma sentimentalmente para um casamento, para um relacionamento com ela. Isso é algo que nós decidimos, é uma escolha, decidir amar. Beleza? Então quando você começou a namorar, você se sentiu atraído, começou a decidir a se relacionar realmente, a amar a pessoa que você estava namorando,
E aí você foi lá e pediu ela em noivado. Poxa, vamos noivar, eu quero noivar com você, eu quero me relacionar realmente com você, eu quero me aprofundar no relacionamento, eu quero que você seja mãe dos meus filhos, eu quero que você seja o pai dos meus filhos. Já chorei demais na minha adolescência. E eu, Rod? E eu, Ed? Meu Deus do céu, a gente chorou muito. Mas era porque a gente decidia amar aquelas pessoas e no final a gente decidia não amar e estava tudo certo. Vida que segue. E aí, vamos embora. Vida que segue, a gente vai seguindo. Era feio demais. Então vamos lá. Também era, né? Gogozão, orelhão, narigão, Jesus amado e magrelo, alto e encurvado. Era uma beleza só. Mas amém. Então, pessoal, você decidiu amar a pessoa que você tá. Você escolheu essa pessoa para se relacionar com ela. E aí começou a vir a convivência. E a convivência, a comunicação na convivência começa a gerar alguns problemas. E aí os relacionamentos começam a ficar complicados, porque existem algumas coisas no relacionamento que precisam ser trabalhados, que precisam ser vistos. E às vezes você, eu, não percebemos isso. Primeira coisa, instintos de homem e de mulher são diferentes. Comportamentos de homem e mulheres são diferentes. Quer ver um comportamento que para o homem é algo natural e para a mulher é totalmente diferente do comportamento do homem? Por exemplo, o homem quando ele está com um problema, ele se cala. Geralmente ele fica quieto para começar a pensar no que ele vai fazer. Ele precisa de 5% pelo menos da capacidade cerebral dele para que ele possa tentar encontrar um motivo, algum caminho para ele resolver o problema dele. Mas ele só vai conseguir resolver o problema dele no momento que ele se cala e se desliga, se conecta, se desconecta. Parece até que ele não está mais ali. Então, exemplo. O maridão está com um problema no trabalho. Chega em casa, senta no sofá, toma o banho dele, senta no sofá e vai assistir futebol. Ou vai jogar videogame. Ele está ali sentado assistindo futebol, jogando videogame, e a esposa está achando que ele não está dando atenção, que ele não está falando, e ela começa a questionar. Poxa, você está com algum problema? Fala comigo. Só que homens não têm tendência de falar os seus problemas até que eles achem necessário pedir ajuda. E eles só vão pedir ajuda se ele souber, se ele tiver confiança na pessoa a qual ele vai pedir. Ele não quer ouvir uma crítica no momento em que ele pede um conselho ou na hora que ele pede alguma... comenta. Às vezes ele só quer falar, só quer botar para fora. E ele não precisa de mais nada. E homens, quando conversam, se entendem. Você vai ver muitas vezes o homem, quando está conversando com o outro, ele vai pedir um conselho e o outro rapaz, isso aí é assim mesmo. Acontece e o homem sai satisfeito com a conversa. Porque houve empatia do amigo com ele. A mulher não. A mulher, quando ela está com um problema, ela sente necessidade de resolver aquele problema imediatamente. Ela não precisa se desconectar, muito pelo contrário, ela precisa se conectar mais ainda para que ela encontre um caminho para resolver o problema. Então, o que acontece? Ela começa a falar sobre o problema. E aí, às vezes, ela vai falar com o marido e o marido não vai saber compreender, entender por quê. O mundo que o marido vive é diferente do mundo que a mulher vive. E aí começa a ter conflitos de relacionamento, porque a mulher começa a achar que o marido não está nem aí para ela, que não está querendo ouvi-la, que não está querendo participar da vida dela. Isso é tudo problemas de comunicação. E a gente vai ver isso acontecendo muito nos relacionamentos hoje, pessoal. Os casamentos estão enfrentando isso com muita naturalidade. Má comunicação. Qual é o princípio da comunicação? Tem que ter uma pessoa que fala, um percurso onde haja essa comunicação e um receptor. Aquela pessoa que vai ouvir, então, tem quem envia, a mensagem que está sendo enviada e o receptor. Se no meio do caminho, onde a mensagem está sendo enviada, existe algum ruído, a comunicação não é perfeita. E isso acontece muito nos casamentos hoje em dia. Por quê? A mulher quer falar, quer expor, o marido quer guardar, quer observar, quer pensar naquilo para ele tentar resolver. E aí, a mulher quer que o marido fale, e o marido não quer falar. E aí a comunicação fica defeituosa. E ao invés de eles sentarem e começarem a se entender por causa daquele sentimento, por causa daquilo que eles estão vivenciando, gera uma intriga, gera uma briga. Então, o casal foi lá, decidiu iniciar o amor, iniciar um casamento, eles têm que estar dispostos a enfrentar as dificuldades um do outro e aprender a se comunicar. O problema é que os casais não aprendem a comunicação, os casais não aprendem a se comunicar. E aí nós vemos várias vezes distúrbios de má comunicação. Eu, quando comecei meu casamento, no início, eu e a Priscila tínhamos muito arranca-rabos.
Arranca-rabos sérios mesmo. Por quê? A Priscila falava alguma coisa que eu não gostava e eu achava que eu tinha por obrigação, por ela estar machucando o meu ego, responder ao mesmo nível. Então eu pegava pesado. Eu falava coisas que machucava, falava coisas que feria. Ela, por sua vez, também falava coisas que me feria. E aquela briga não resolvia nunca. A gente não podia nunca parar, sentar e conversar, que no final da conversa era uma briga. E isso, pessoal, vai saturando o relacionamento. Imagina uma caixa d'água. Imagina que a sua relação, o seu relacionamento é uma caixa d'água. Quanto mais sentimentos positivos você vai colocando dentro da sua relação, mais cheia de felicidade, de amor, de companheirismo, de bons fluidos, de boas relações fica o seu casamento. O seu cônjuge fica feliz, vocês se entendem bem, vocês fazem sexo, vocês brincam, vocês passeiam, vocês vão fazer tudo que um casal normal e natural vai fazer. O problema é que quando você começa a jogar dentro dessa caixa d'água sentimentos negativos, coisas negativas, acusações, medo, frustração, má comunicação, desrespeito, desonra, infidelidade. Quando você começa a jogar esses sentimentos dentro da sua caixa d'água, o que vai sair na torneira é simplesmente tristeza. O que vai sair na sua torneira é somente sofrimento. E aí você vai ver casais que vai falar assim, poxa, o meu casamento não deu certo. Mas não deu certo por quê? Vocês estavam se comunicando bem? Os dois realmente decidiram se amar e ainda estavam nessa decisão? Queridos, você tem que decidir amar a sua esposa. E esposa, você tem que decidir amar o seu marido. Se você desistir disso, infelizmente, o casamento de vocês serão frustrados. Será um casamento de mentira. Um casamento de fraude, um casamento fraudulento, aonde um não entenderá o outro, um não respeitará o outro e muitas das vezes vai ficar só nessa relação por causa dos filhos. Como cristãos, nós temos que entender e começar a observar que o casamento é para sempre, queridos. Para você ter uma noção, a gente vai falar que o casamento a separação, o divórcio, só pode acontecer pela lei de Deus mediante adultério. Correto? É o que a Bíblia vai falar. A gente pode dar a carta de desquite, se separar através do adultério, da infidelidade. Mas essa questão não era bem o que Deus queria. Deus não queria que o casal se separasse nem por causa da infidelidade, mas por causa da dureza do coração dos homens. Deus permitiu que houvesse quebra do contrato do relacionamento, quebra da relação no casamento, por causa do adultério. Mas porque nós temos o coração duro, nós não sabemos perdoar. Mas o caso hoje não é esse. O caso hoje é, você escolheu a sua esposa? Você escolheu seu marido? Você decidiu amá-lo? Você decidiu amá-la? Então não tem porquê, queridos, agora que as coisas estão difíceis, você desistir de amar a sua esposa. Não tem porquê, querida, você desistir de amar o seu marido. Isso não vai levar o relacionamento de vocês a lugar nenhum, muito pelo contrário. Vocês têm que começar a encontrar aonde está sendo a falha da comunicação de vocês. Aonde está havendo o encher da caixa d'água com sentimentos negativos. E de repente você não está respeitando mais ela. E se você começar a olhar hoje e começar a respeitá-la, você vai começar a entender um pouco mais. Eu tenho alguns clientes, e um cliente, eu acho que eu até falei isso em um dos vídeos que nós fizemos. Bernardo, faz um favor para mim, pega o cabo do negócio e a extensão, porque a bateria vai descarregar. Tem que ser rápido, por favor. Um dos clientes que eu tenho de relacionamento, ele estava falando para mim sobre ele estar querendo se separar de vez. Carregador, Bernardo. Se separar de vez da sua esposa. Porque ele não aguentava mais. Eles estavam brigando muito. E eu perguntei, cara, por que vocês estão brigando tanto? Por que vocês não conseguem se entender mais? O que está acontecendo com a relação de vocês? Ele falou que ele queria liberdade. Ele queria a gente. Aí eu perguntei, vem cá, cara, o que está acontecendo com a sua relação? Você está falando para mim que você quer se separar? E ele, quero. Mas por que você quer se separar? Eu quero me separar porque eu não aguento mais. Eu quero liberdade. Eu não aguento mais a minha esposa me acusando, me apontando, aonde eu tô ela me liga, aonde eu tô ela me procura. E quem foi o motivador disso? Quem fez isso acontecer? Por que isso aconteceu? Pô, Rodrigo, eu já traí muito a minha mulher. Eu já traí muito ela.
e ela está ferida, ela está magoada, ela está ressentida com esse sentimento, por eu ter magoado, por eu ter traído, e agora ela não quer mais me deixar em paz, ela quer me procurar. Eu perguntei, você ama a sua esposa? Cara, eu não sei mais se eu amo ou se eu não amo. A gente não consegue mais conversar, eu não consigo mais entender ela não consegue mais me entender. A gente só briga. O primeiro motivo de eu ter traído ela foi justamente porque a gente não conseguia mais conversar. E aí apareceu uma mulher no trabalho que conversava mais comigo, me dava mais atenção, estava ali comigo o tempo todo, eu comecei a me envolver e no final eu traí ela com ela, saí de casa por causa da mulher, mas quando eu estava lá com a mulher eu percebi que não era aquilo que eu queria minha família, que eu queria os meus filhos, eu larguei a mulher de novo e voltei para casa. Só que a minha vida na minha casa é um inferno, a gente continua sem saber se comunicar. Eu não aguento mais isso. Eu quero paz, eu quero poder chegar na minha casa a hora que eu puder, eu quero sair da minha casa a hora que eu puder. Se eu não quero comer, eu não quero ninguém reclamando, eu não quero ninguém me chateando. A comunicação no relacionamento, queridos, tem que existir uma boa comunicação. A mensagem que você envia para o seu marido, a mensagem que você envia para a sua esposa tem que ser perfeita. Ela tem que entender o que você está falando, assim como você tem que entender o que ela está falando. Beleza? Então eu gostaria que você parasse hoje e começasse a avaliar o que realmente você tem feito no seu casamento. Como está a comunicação na sua relação? Você tem realmente ouvido a sua esposa? Você realmente tem ouvido o seu marido? Você tem ouvido o seu marido com respeito, entendendo qual é a posição dele na relação? Homem, você tem respeitado a sua mulher, entendendo que ela é a sua ajudadora, que ela é a pessoa mais próxima de você, que está disposta a estar trabalhando com você, a lutar por você de verdade? Você entende isso? Como é que está essa comunicação de vocês? Existe uma comunicação de amor ou vocês simplesmente não sabem mais a linguagem que vocês usam? A linguagem que vocês têm usado em casa é desrespeitosa, vocês só sabem olhar hoje para o defeito do outro, ao invés de olhar as qualidades que o mesmo tem. Eu vou fazer esse desafio para você hoje. Se você não está assistindo esse vídeo com a sua mulher, se você não está assistindo esse vídeo com o seu marido, e se você é noivo, se você é noiva e já está tendo dificuldade no casamento, no seu relacionamento, entenda, o namoro, a separação, o divórcio, começa muitas das vezes no namoro. Se a comunicação de vocês não está boa e não está perfeita agora, que está no início dessa relação, quando vocês casarem, a tendência é que essa relação sature por causa da má comunicação. E a caixa d'água dos sentimentos do relacionamento de vocês vai encher. Então você precisa começar a identificar agora o que está de errado nessa relação e começar a consertar. Começar a colocar os pingos nos is para que a relação de vocês, a comunicação no relacionamento de vocês comece a existir de uma forma real. Sem máscaras, sem mentiras, sem ilusões. Vocês têm que aprender a se respeitar agora. Então já fica o desafio para vocês de hoje. Tá? Um desafio muito fácil. Eu quero que você pegue uma folha de papel e coloque uma linha dividida nessa folha de papel. E de um lado eu quero que você coloque todos os defeitos que você entende do seu marido. Tudo que você entende que ele tem defeito. Do outro lado, eu quero que você coloque todas as qualidades do seu marido. Todas as qualidades do seu marido. Rodrigo, para que isso? Você vai começar a observar que existem qualidades e defeitos nele e existem qualidades que valem mais a pena do que os defeitos dele. Então faz essa listinha. Coloca de um lado todos os defeitos e todas as qualidades. E aí a gente vai sair do plano de cônjuge. Como assim, Rodrigo? Você não vai olhar mais para o seu marido. Você não vai olhar mais para você como você mesma ou como você mesmo. Eu quero que você olhe para você agora como seu marido olharia para você. Se você fosse o seu marido, se você fosse a sua mulher, quais seriam as suas qualidades que ele enxergaria e quais seriam os seus defeitos que ele enxergaria? Você vai ver que muitos dos defeitos que você está apontando e que você fala dele, você também tem. Que muitas qualidades que ele tem, você também tem. E aí você vai começar a entender que você também está errado. Então, vou repetir. Pega uma folha de papel, bota uma linha no meio e bota
ele. Aí você vai escrever lá todos os defeitos dele numa coluna, escreve tudo, bota tudo que você acha que é defeito. Aí ele peida quando está dormindo, é defeito para você? Escreve. Ele ronca muito, é defeito para você? Escreve. Ele é mentiroso? Escreve. Ele não me respeita? Escreve. Do outro lado, na outra coluna, você vai colocar tudo de qualidade que seu marido tem. Todas as qualidades, não é só as qualidades no relacionamento. Todas as qualidades. Todas as qualidades. Beleza? Então você vai colocar lá, o meu marido, ele é um bom pai, o meu marido é um profissional de mão cheia, o meu marido é cuidadoso, o meu marido, ele é organizado. Eu quero que você olhe todas as qualidades do seu marido. Você vai colocar essas duas colunas. Depois, você vai colocar a visão do meu marido, lá embaixo, de título, visão do meu marido. Vai botar uma linha no meio da folha de novo e você vai se autoavaliar como se você fosse o seu marido, como se você fosse a sua esposa. Beleza? Você vai escrever lá os seus defeitos e as suas qualidades, mas não como você se vê, mas como seu marido ou como a sua mulher se veria. Beleza? E aí depois eu quero que vocês olhem as duas colunas, como você se enxergou como marido e os defeitos e as qualidades do seu marido. E eu quero que você faça uma avaliação real. Poxa, será que eu estou sendo realmente essa mulher, esse marido que o meu esposo e a minha esposa merecem? Ele decidiu me amar, eu decidi amar ele, eu realmente estou amando ele, eu realmente estou amando ela? As minhas qualidades estão sendo utilizadas para servir ao meu marido? As minhas qualidades estão servindo para me servir a minha esposa? Os meus defeitos estão ultrapassando as minhas qualidades como mulher? Os meus defeitos estão ultrapassando a minha qualidade como homem para minha esposa? Hoje, eu estou convidando vocês a começar a melhorar a comunicação. Mas a comunicação de vocês começa a melhorar, a nossa comunicação no relacionamento começa a melhorar no momento em que eu começo a entender a minha realidade, aonde eu estou, o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo no meu relacionamento, como eu estou me portando no meu relacionamento. Porque geralmente a gente aponta só o outro não sabe se comunicar, mas às vezes eu não estou sabendo me comunicar. A minha caixa d'água está cheia demais e qualquer gota que cai é motivo dela extrapolar, é motivo de eu jogar água para fora, é motivo de eu me estressar, de eu brigar, de eu viver em confusão dentro da minha casa. Tem maridos que preferem ficar hoje no trabalho. Eu trabalho com pessoas que às vezes não querem voltar para casa, porque não aguentam a confusão, não aguentam mais a briga, as críticas, não querem voltar para casa. E outros que têm prazer de estar em casa o tempo todo, porque quer estar perto dos filhos, quer estar perto da esposa, porque o lar não tem tanta briga. Brigas vão ter, normal, mas o lar não tem tanta briga, existe amor da relação deles, a relação familiar deles está abençoada, eles estão felizes. Então, pessoal, vamos começar hoje a avaliar a nossa comunicação. Na terça-feira, nós vamos começar a falar sobre as linguagens do amor, beleza? Existe um livro fantástico que fala sobre a linguagem do amor, o poder da comunicação, que às vezes essa comunicação não está acontecendo perfeitamente porque você tem um tipo de linguagem, você se comunica de um jeito e o seu marido se comunica de outra. Então, primeiro, vamos avaliar aonde nós estamos, tá? Hoje o convite é, eu estou me comunicando realmente? Eu tenho olhado as qualidades do meu marido? Eu tenho entendido que as minhas qualidades, os meus defeitos estão passando por cima das minhas qualidades e eu só enxergo que eu estou certo, não enxergo como é que ele me enxerga? O meu olhar é só de crítica para ele, meu olhar só de crítica para ela? E aí, o pessoal não respondeu, né? Não colocou aqui para mim. Aquela questão que eu coloquei do divórcio, que era para completar a frase. Haveria menos divórcios no mundo se as pessoas... pontinho, pontinho. Eu vou falar para vocês, no meu modo de ver, hoje, estudando relacionamento, estudando casais, estudando e conversando, tendo experiências com outras pessoas que estão vivenciando momentos difíceis, eu posso falar para vocês com alguma experiência. Haveria menos divórcio no mundo? Amém, pastor.
Haveria menos divórcio no mundo se as pessoas soubessem se comunicar direito. Se houvesse compaixão na relação do casal. Se eu pensasse antes e me compadecesse da dor do meu parceiro, me compadecesse da felicidade do meu parceiro e me comunicasse com ele da mesma forma como ele se sente, como eu gostaria que ele me tratasse. Se todos nós começarmos a entender realmente como está a nossa comunicação no relacionamento, como está esse relacionamento, se existe realmente uma comunicação respeitosa, amorosa, se eu estou me comprometendo com a decisão que eu tive de amar, se eu realmente me comprometi em amar, eu vou cumprir o meu comprometimento que eu fiz, eu vou cumprir diante de Deus e diante do meu cônjuge o que eu decidi, a minha decisão de amar, o meu comprometimento, eu vou honrar até o final. Então eu vou começar a melhorar minha comunicação. Então eu convido você hoje a fazer essa avaliação. Vai lá, faz a sua listinha, é um desafio. Faz a sua listinha e faz a sua análise. Quais são os defeitos dele para o seu modo de ver e quais são as qualidades que ele tem ao seu modo de ver, ou vice-versa, né? Qual é a qualidade e o defeito que ela tem também. E embaixo você vai colocar como ele te vê. E aí você vai olhar para você mesmo com o olhar do seu marido. Você vai olhar para você mesmo com o olhar da sua mulher. E aí você vai colocar quais são, na visão dela, sem críticas a ela, você se analisando, quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades. E depois você vai ver realmente qual é a posição que você está. Porque você vai começar a tentar enxergar no seu parceiro, em você mesmo, o olhar do outro. E aí vai começar a gerar um olhar de compaixão para que vocês possam se comunicar perfeitamente. Beleza, pessoal? Como eu falei para vocês, hoje eu não ia me estender muito, porque eu estou com bastante dor de cabeça. Então eu não preparei um material muito extenso, eu preparei um material mais focado para essa abertura da questão da autoavaliação, para que nós venhamos a entender que eu decidi amar a minha mulher, eu decidi amar o meu marido, e entender que para que meu relacionamento comece a dar certo, eu preciso me comunicar de uma forma perfeita e agradável com o meu cônjuge, com respeito, com amor, e através disso eu preciso olhar para ele com o mesmo olhar que ele olha para mim. Eu preciso avaliar a mim mesmo como ele me vê. E ele, a mesma coisa. Porque quando eu começar a entender como eu sou visto realmente, eu vou começar a tentar mudar algumas atitudes que estão erradas no meu relacionamento. E aí, terça-feira, a gente vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Não sei se a gente vai conseguir falar de todas, porque é um assunto extenso. Amém? Tá bom? Um abraço, galera. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Fica com Deus.